Tema do vídeo de hoje é o engano religioso. Nesse vídeo, nós vamos definir biblicamente o que é o engano religioso, como ele se manifesta nas nossas igrejas, por que ele está presente no meio do povo de Deus desde a antiguidade, e como nós podemos evitar que isso aconteça na sua congregação, amém? Meu nome é Pedro Reis, eu sou pastor da Igreja Reformada de Betim, responsável pelos materiais de estudo bíblico aqui do Ministério Fluindo do Reino e conselheiro bíblico. E como o compromisso do nosso canal é ensinar o verdadeiro Evangelho de Cristo, eu espero que esse vídeo seja útil para você. Irmão, por favor, se inscreva no canal, curte esse vídeo e participe aqui nos comentários me dizendo se você já teve a infeliz experiência de ser parte de um local assim, ou se você conhece pessoas que infelizmente estão submetidas a isso. E por favor, não deixe de compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito. A Bíblia nos ensina que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. E como tudo o que vem da Santa Palavra, a vida prática espelha exatamente isso. Basta que você se assente num banco da igreja perto da sua casa ou abra o feed do seu Instagram e você facilmente poderá ver os mais diversos tipos de bizarrices e pequenas sutilezas que induzem o povo a pensar que está mais próximo de Deus, quando na verdade não o conhece. Mas o que pode ser classificado como engano religioso? É uma diferença de opinião teológica entre um calvinista e um arminiano? Ou que devemos ou não fazer tatuagem, se Jesus volta antes ou depois da grande tribulação? Com certeza não é isso. Afinal, não são pontos centrais da doutrina cristã, e aí nós vamos ter que recorrer, como sempre, à Bíblia Sagrada para entendermos o que é o engano. E o primeiro texto que deixa isso extremamente claro é Gênesis capítulo 3, quando o homem deixa de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz da serpente. Nós sabemos que uma definição da palavra religião é a resposta do homem a Deus e a forma como esse homem interage com seu Criador. E as bases para esse relacionamento não são colocadas de baixo para cima, mas vêm de cima para baixo. Não somos nós que propomos a Deus como ele deve se relacionar conosco, mas é ele que propõe a nós como nós poderíamos nos relacionar com ele. No caso do texto de Gênesis 3, o homem simplesmente ignorou aquilo que Deus estabeleceu e preferiu dar ouvidos à serpente e desobedecer à ordem do Senhor, comendo do fruto proibido, inaugurando naquele exato momento o caminho árduo e doloroso que o homem enganado deveria percorrer nessa terra. Então nós podemos definir o engano religioso como toda atitude humana que se desvia daquilo que Deus estabeleceu. Se você quiser dar o nome correto a isso, podemos chamar de apostasia, o pecado da apostasia, que é o abandono consciente do homem com relação à vontade revelada de Deus. Os textos de Hebreus, capítulo 6, dos versos 4 a 6 e capítulo 10, versos 6 a 9, tratam exatamente disso. E não, meus irmãos, o texto de Hebreus, capítulo 6, não fala de perda de salvação. Se você quiser um vídeo sobre isso, se é possível perder a salvação, deixa nos comentários aí, ok? A segunda questão desse vídeo é como o engano religioso ou o pecado da apostasia ele se manifesta. A primeira coisa que precisamos dizer é que todos os homens, depois da queda de Adão, de alguma forma ou em algum momento, incorreram nesse pecado. Veja o texto de Salmos capítulo 14, versos 2 e 3. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O que o salmista, inspirado por Deus, nos ensina é que após a queda do homem no Éden, a relação da criatura com seu Criador foi corrompida. O homem se tornou inimigo de Deus por nascimento, e até que a regeneração pelo Espírito Santo aconteça, ele irá sempre escolher tudo aquilo que for oposto à vontade de Deus. Também é isso que o apóstolo Paulo nos afirma quando escreve aos Romanos, ali no capítulo 1, versos 18 a 23. A segunda coisa é que o homem corrompido pelo pecado, o que nós reformados chamamos de depravação total, tem na sua essência um coração desesperadamente enganoso, que ama tudo aquilo que é contrário ao Senhor. Por isso, a motivação primária do engano religioso não está nas igrejas e muito menos nos embates teológicos, mas no íntimo do homem, no seu coração, que produz ídolos de todas as formas e em todos os dias, assim como ensinou o profeta Jeremias ali no capítulo 17. Então, agora que nós entendemos a definição desse pecado, e nós conhecemos a sua origem, vamos analisar como ele se expressa na vida das pessoas, né? A Bíblia nos ensina que o homem foi criado para glorificar e adorar a Deus, conforme Isaías 43, verso 7, e como ele abandonou essa função criacional, ele vai direcionar essa motivação adoradora a tudo aquilo que foi agradável ao seu coração enganoso. Isso inclui o sucesso profissional, os bens materiais, os relacionamentos, imagens de santos, e até mesmo aquela vingança com sabor de mel contra aquela pessoa que te viu passar na prova e não te ajudou, né? Em resumo, para o homem caído,
tudo pode ser um objeto de adoração. E se o verdadeiro cristão adora a Deus em espírito e em verdade, o homem enganado irá constituir todo tipo de ritualística que ele julgar que o aproxima desse ídolo que ele tanto deseja. Se o seu ídolo é a segurança da família, ele irá colocar a Bíblia perto da porta, aberta no Salmo 91 como um amuleto mágico. Se o ídolo é o sucesso profissional, ele vai fazer campanha dos 7 elos, ungir a carteira de trabalho, ou cultuar esse ídolo por meio da ganância, da ansiedade, do burnout, e por aí vai. E se por acaso essa pessoa for um evangélico, muito provavelmente ele irá introduzir esse engano no culto da sua igreja local. Olha o que diz o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, dos versos 3 a 4. Pois virá o tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. O texto que nós lemos deixa claro que uma grande onda de apostasia invadiria a rotina do povo de Deus, que habita nessa terra. E essa onda, resultado da rejeição da palavra de Deus, teria uma expressão muito bem definida: a criação de mitos e fábulas, dependendo da sua tradução. Esses mitos e essas fábulas já se manifestaram de diversas formas ao longo da história da humanidade. Mas o foco desse vídeo é demonstrar como eles se manifestam hoje. Então, nós vivemos numa geração influenciada pelo humanismo. E um dos pilares desse humanismo é a filosofia de que o homem é o responsável por dar sentido à sua vida. Aí, o problema está formado. Esse ser governado por um coração enganoso, agora usa esse coração para definir o que é verdade ou não. Levando o nosso foco para uma análise do ambiente da igreja local, nós vemos a pregação fiel e expositiva da palavra de Deus ser trocada por experiências. O que valida o mover espiritual agora não é mais o quanto a palavra me confronta por conta do meu pecado, ou quanto o Espírito Santo me torna mais parecido com Cristo à medida que me santifica. Mas a régua do culto agora são os arrepios que eu dou em resposta às frases de efeito do pregador performático, ou quanto eu me emociono com as músicas dos artistas gospel, que cantam as minhas lutas, as frustrações, ou os sentimentos que falam que eu sou o ponto fraco de Deus. Esse pragmatismo de Satanás invadiu as congregações locais de uma forma tão perigosa que a verdade inerrante e confiável que é a Bíblia Sagrada já não é mais suficiente para o povo, e troca a verdade de Deus pelo engano religioso, aguardando a manifestação de um profeta que fala em línguas, revelando nome, CPF e até o nome do varão ou da varoa que eu estou aguardando vir esse ano. A métrica que agora determina se uma igreja é verdadeira ou não são mais os parâmetros de Atos, capítulo 2, ali do verso 42 a 47. Mas os parâmetros são se essa igreja tem vários ministérios que não são bíblicos e foram criados para alocar esses crentes enganados, que acham que são cristãos verdadeiros, mas na verdade não são. Ministérios aí como ministério de mídia, de dança, de teatro, esportes, e até ministério de lavar e passar a roupa do pastor que eu vi esses dias. Então, em resumo, o engano religioso se manifesta justamente porque tanto o líder religioso que promove o engano está em profundo pecado e já tem uma condenação definida a esse respeito, quanto o fiel, que também é extremamente responsável por tudo aquilo que é enganoso dentro desse momento do culto. E decidiu não ouvir a vontade de Deus para viver uma vida por conta dos seus prazeres e ouvirem pregações ali que faz com que ele se sinta bem, com que os seus sentimentos e o seu ego sejam amaciados. E uma coisa que é importante ser dita, por caso de você ainda não ter entendido a motivação do engano religioso ou o pecado da apostasia, e aí você pode ser levado a pensar, não, mas isso acontece porque a igreja de hoje é corrompida, eu vou virar um desigrejado. Quando você pensa isso, você também está dando ouvido ao engano da voz do seu coração, porque você se julga melhor do que as outras pessoas e determina que está tudo errado, e você vai viver longe de tudo isso, Mas eu vou deixar para você diversos textos bíblicos aqui na tela que mostram que ao longo da história do povo de Deus, várias pessoas tentaram introduzir o engano religioso no meio do povo de Deus e tentaram levar o máximo de pessoas ali possível junto com eles. Eu te sugiro, dá uma olhada em cada um desses textos, veja as referências bíblicas, estude, você vai ver essa realidade. Onde há um homem caído, ali é engano religioso, tá bom? Então entenda que não é verdade que a igreja se corrompeu agora, como muitos pensam. A igreja do nosso tempo se corrompeu. A igreja boa era a igreja da época dos apóstolos. Basta que você veja ali 1 Coríntios, você vai ver a séria repreensão que Paulo aplica naquele povo. Haviam ali muitos cristãos sinceros e verdadeiros, mas o engano religioso também estava presente naquela época. Então, a igreja não se corrompeu como muitos pensam. A verdadeira igreja de Cristo é espiritual, e essa continua adorando assim como Jesus ensinou, em espírito e em verdade. Mas o joio que está presente no meio desse trigo causa um incômodo e um transtorno gigantesco.
E esse vídeo, eu espero que ele te ajude a compreender isso. Por fim, respondendo à última pergunta do vídeo, como evitar que esse engano religioso se instale na minha congregação? A primeira resposta é, peça graça e intervenção do Espírito Santo. A Bíblia nos afirma que ninguém pode dizer que Cristo é o Senhor senão pela ação do Espírito Santo. Seguindo a isso, se você algum dia já se viu nessa situação, que infelizmente pode sim afetar um cristão verdadeiro, que habita nessa carne corrompida pelo pecado, se arrependa diante do Senhor. Peça perdão a Ele por ter permitido que o engano se estabelecesse todas as vezes que você preferiu dar ouvidos à voz da serpente no lugar da voz dele. E por fim, leia a Bíblia, medite na palavra de Deus. O famoso texto do livro de Atos nos ensina que os bereanos foram às Escrituras para checar se era verdade os ensinamentos de Paulo. Então, não julgue que uma pregação foi bíblica só porque o pregador leu um versículo antes da pregação, sem importar com nada do que ele diz ali depois disso. Examine o que o pregador falou. Abra sua Bíblia, acompanhe, entenda o texto, entenda o contexto, corra atrás de conhecer a palavra de Deus. O profeta Oséias ensina que é justamente por causa disso que o povo se perde, porque eles negligenciam o dever de conhecer a palavra de Deus. Você precisa entender que os grandes enganos religiosos estão aí, bem onde você pode ver, como os TJs, os Testemunhos de Jeová, os romanistas, os mormons, os espíritas cristãos, os neopentecostais e as várias denominações ditas cristãs, como a CCB. Inclusive, se você quiser um vídeo sobre algumas dessas seitas, deixa aí nos comentários, ok? Mas voltando, entenda que o engano do diabo é sutil e muitas vezes ele se expressa de algo que parece lícito, mas que simplesmente tira o seu foco da vontade de Deus para a sua vida, né? Então, meu irmão, chegando no final desse vídeo, eu quero agradecer por ter acompanhado até aqui. Pedir a você, mais uma vez, curta no nosso canal, se inscreva, compartilhe isso com mais pessoas. Você compartilhar vai nos ajudar a fazer o conteúdo bíblico chegar ao maior número de pessoas possível. E você sabe o quanto a nossa igreja, a Igreja de Cristo, ela precisa da instrução verdadeira do Senhor. Muitas pessoas têm se perdido aí por causa do engano, e nós, como cristãos verdadeiros, temos o dever de anunciar o Evangelho da maneira correta, da maneira bíblica e da maneira fiel. Amém? Se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta pra gente se você teve alguma experiência dentro de um lugar que se desviou da palavra, se você conhece alguém, quais os maiores enganos, né? As frases, os jargões de engano aí que você já ouviu, que você conhece. Comenta aí pra gente no comentário, vamos interagir. E caso você queira, se inscreve também lá no nosso Instagram ou entre no nosso grupo do Telegram. Nesses canais eu respondo vocês aí diretamente. Então é uma oportunidade boa pra gente interagir, tá bom? Que Deus continue te abençoando. Muito obrigado mais uma vez por assistir o vídeo e até a próxima.